quero te convidar para novamente fazermos algumas reflexões. Agora o mês de maio, mês das mães, e tem um mito que há muito tempo eu venho questionando, que é o mito do amor materno como um amor instintivo e natural a todas as mulheres. E, na realidade, este mito do amor incondicional foi uma invenção moderna do século XVIII. Eu sempre tive esse pensamento e encontrei algumas outras mulheres e filósofos e estudiosos que também pensam assim. Reflita comigo. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. Nem toda mulher se identifica com a maternidade. Afinal, o que é ser mãe? Cada pessoa terá a sua resposta. Mas será que ser mãe é ter alguém para cuidar de ti na velhice? Ser mãe é perpetuar gerações ou um nome de família? Ou ser mãe seria talvez ser um canal para a vinda de um ser se desenvolver no mundo? Gerar um filho para o mundo? Na antiguidade, os filhos viviam com os pais até mais ou menos os 7 anos de idade. Depois, cada um deles ia estudar ou se formar. Eram preparados em outro local, que não nas suas casas, porque eles eram moeda de troca, ou como formação de mão de obra de trabalho, que era o caso dos meninos, ou então como uma moeda, que era o caso das meninas, moeda de troca, porque elas eram antigamente aqueles casamentos arranjados. Então a menina era oferecida em troca de dotes, e isso já acaba com um pouco do romantismo da questão pais e filhos. Mas na época do Iluminismo, e com a contribuição da Igreja, criou-se essa visão romantizada da maternidade. E, a meu ver, cada um tem a sua opinião, usaram essa romantização como um objeto de controle das mulheres e da sociedade, e principalmente as mulheres que deveriam ser puras e castas, como a imagem de Mãe Maria, da Virgem Maria, né? A mãe como divindade, toda a mãe como uma mãe divina. E a mulher que não se encaixava neste padrão era considerada impura, pecadora, uma mulher que na sociedade era mal vista, ou era uma mulher com sérios problemas, porque não se encaixava no padrão. E até hoje vemos que ainda existe esse tipo de pensamento. Então temos o medo e a culpa para o controle da sociedade. Na Grécia Antiga, Platão dizia que a origem de tudo era na autoctonia, e que tudo vem da terra, tudo vem de Mãe Gaia. Então, naquela época, não havia ainda esse conceito romantizado da mãe. Hoje, temos também a cobrança pela perfeição e uma idolatria da maternidade. E quem foge deste padrão é enquadrado em patologias, como uma pessoa louca ou uma pessoa perversa, maldosa e cruel. Algumas famílias consideram não ser mãe muito normal, mas a grande maioria ainda carrega o costume de toda uma sociedade. E eu repito, tenho como conceito meu, cada um tem a sua opinião, e nem toda mulher nasceu para ser mãe, nem toda mulher
se identifica com a maternidade. E, acima de tudo, eu gostaria de deixar essa reflexão como respeito a todas e a cada uma das mulheres, as que veem a maternidade como uma coisa divina em suas vidas, e as que optam em não ter, que sejam respeitadas e vistas com normalidade, como na realidade são. Porque existe também a pressão daquelas mães que queriam ser mães, gostam, mas passam por depressão, por se sentirem incompletas ou insatisfeitas na maternidade. Essas mulheres que passam por depressão, quando falam, são acusadas, apontadas, e se resolvem não expor, não compartilhar, muitas vezes sofrem em silêncio. Que possamos cada vez mais refletir sobre a realidade da vida, sobre a vulnerabilidade do ser humano e as condições que a sociedade nos impõe. Ser mãe talvez seja uma vocação para algumas mulheres, enquanto outras podem não sentir esse chamado, mas que, acima de tudo, nenhum ser humano, homem ou mulher, se sinta miserável por alguma condição, seja ela momentânea ou uma condição que veio ao mundo, porque somos todos humanos e as mulheres não são santas. Não devemos exigir a perfeição de ser mulher. Mulher que é mãe, que é irmã, que é filha, que é esposa, que é trabalhadora, que é amiga, enfim. Lembrarmos que todas as mães, essa mãe teve uma mãe também, que teve outra e outra, então retornamos aos avós, bisavós, tataravós. E cada um dessas pessoas tiveram suas experiências, seus traumas, seus erros e acertos. E que isso deve ser tratado antes mesmo de decidir ter um filho. Que possamos parar de endeusar alguns rótulos e alguns papéis, lembrarmos da nossa humanidade. Que possamos seguir em busca de entendimento, acolhimento, compreensão e, acima de tudo, respeito por cada um e por suas escolhas. Mas que, acima de tudo, toda decisão, ela possa ser antes refletida, pensada, e que possamos voltar sempre ao sentir com o coração, sem pensar tanto em tem que ser assim, todo mundo faz assim. Isso é uma frase que eu aprendi de pequena, em casa, na família. Tu não és todo mundo. Tu não tens que agir como todo mundo. Então, fica essa reflexão, quem quiser compartilhar, comentar o que pensa a esse respeito. Porque é muito sério quando nós tentamos incutir nas pessoas uma ideia comum a todos. E nós não somos todo mundo, nós somos únicos e individuais. E devemos sempre buscar o sentir com o coração, aquilo que realmente te traz alegria, te traz completude e faz sentido na sua vida. E todos aqueles que, tendo ou não filhos, se sentem incompreendidos, se sentem em depressão ou divergentes por algum motivo, busquem auxílio, busquem ajuda, busquem terapia, hipnose, autoconhecimento, constelação, meditação. Busque se amar, amar a si mesmo, em primeiro lugar. E amando a si, podemos amar ao outro, até mesmo aos filhos. Que possamos continuar a nossa jornada em luz, amor e gratidão. Namastê.